Olá pessoal, nós vamos resolver agora mais uma questão da prova da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia de 2022. Trata-se da questão 19. Como de costume, eu farei a leitura da questão e logo em seguida a resolução da mesma. Então vamos lá? Essa aqui é a questão 19, que vale 1 ponto, e diz o seguinte: em 18 de fevereiro de 2021, a NASA pousou em Marte o Jeep robô Perseverance e o pequeno helicóptero Ingenuity, ilustrado na figura. Aqui está o nosso helicóptero. Para se manter em uma determinada altura, na atmosfera marciana, a força aerodinâmica de sustentação S, gerada pela rotação do seu conjunto de hélices, tem que ser igual à força peso, P igual mg. Com a gravidade na superfície marciana é menor do que aquela existente. Como a gravidade na superfície marciana é menor que aquela existente na superfície da Terra, parece ser mais fácil voar em Marte do que na Terra. Mas não é tão simples assim. A força S é proporcional à densidade atmosférica, que próxima à superfície marciana equivale a 1% daquela existente na superfície terrestre. Para compensar a baixa densidade, o conjunto de hélices do Ingenuity gira a 2.400 rotações por minuto, RPM. A energia necessária para girar as hélices é fornecida por baterias, alimentadas por energia solar. Neste contexto, o Ingenuity é considerado pela NASA um demonstrador tecnológico, ou seja, seu objetivo é mostrar a possibilidade de voar na rarefeita atmosfera do planeta vermelho. Dica: em seus cálculos, considere a aceleração da gravidade G em Marte igual a 0,36 daquela existente na Terra. Bom, agora os itens da questão. O item A pede o seguinte: o Ingenuity tem massa de 1,8 kg. Calcule a força aerodinâmica de sustentação S necessária para mantê-lo voando numa posição fixa próxima à superfície de Marte. Considere que a aceleração da gravidade do planeta na superfície da Terra seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Item B da questão. Usando uma abordagem simplificada, a força de sustentação que atua sobre as hélices é dada por S igual a C vezes ρ vezes V ao quadrado, onde C é uma constante, ρ é a densidade atmosférica local e V é a velocidade média de rotação das hélices. Considerando que a velocidade de rotação das hélices é a mesma em Marte e na Terra, calcule a razão S Terra sobre S Marte. Assinale a alternativa que contém as respostas corretas aos itens A e B acima e na sequência correta. Então aqui nós temos, as alternativas da questão. Ok? Lida a questão, vamos então para a resolução da mesma. Resolveremos primeiro o item A. O Ingenuity tem uma massa de 1,8 kg. Calcule a força aerodinâmica de sustentação necessária para mantê-lo voando a uma posição fixa próximo à superfície de Marte. O enunciado desse item A já dá uma dica importantíssima, que eu vou destacar, que é justamente esse trecho aqui, necessária para mantê-lo voando numa posição fixa. Olha, pessoal, se a posição é fixa, o objeto vai ficar em repouso. De acordo com a primeira lei de Newton, quando um corpo permanece em repouso,
a força resultante que atua sobre ele tem que ser nula. Tá ok? Então vejamos o seguinte. Quais são as forças que agiriam sobre o pequeno helicóptero quando ele estivesse voando acima da superfície em um ponto fixo? Vamos representar essas forças? Nós temos agindo no helicóptero basicamente duas forças. Que forças seriam essas? Nós teríamos no helicóptero uma força que o puxa para o centro do planeta, essa força consequência da ação da gravidade, que é a força que nós denominamos de peso. Essa força atrai o helicóptero para o centro do planeta, é a força peso. Para contrabalancear essa força, nós temos uma segunda força, que é a força de impulsão, gerada pela rotação da hélice, que impulsiona o helicóptero para cima. Então nós teríamos aqui, ó, essa força está sendo chamada na questão de força S. Então nós temos agindo no helicóptero essas duas forças, uma vez que ele está em repouso em uma altura fixa da superfície marciana. Ok? Então vejamos o seguinte: de acordo com a primeira lei de Newton, como eu já disse, para que o helicóptero permaneça em repouso, é necessário que o módulo dessas duas forças seja o mesmo. Então, nós teremos basicamente que o peso tem que ter seu módulo igual ao módulo da força S. Veja que o cálculo da força S no item B é uma expressão complexa, né? Complicada. Mas repare, como essas duas grandezas têm o mesmo módulo, nós podemos calcular qualquer uma delas. Automaticamente o módulo encontrado vale para outra. E repare que a questão, ela nos dá também um presente, né? Que nem é mesmo necessário, mas está aí. Repare que a questão nos ensina como calcular o peso do pequeno helicóptero. Veja que peso é igual a mg, onde m é a massa do helicóptero e g é a aceleração da gravidade local, no caso a aceleração da gravidade em Marte. Então notem que a questão também informa, né, qual é a massa do pequeno helicóptero, ok? E reparem também que nos dá a questão a relação entre a gravidade de Marte e a gravidade terrestre. Vejam aqui, ó, a massa do pequeno helicóptero é 1,8 kg e aqui nos diz que considere que a aceleração gravitacional G em Marte é 0,33 daquela existente na Terra. Repare que na Terra a gravidade é para ser considerada como sendo 10 metros por segundo. Então nós já temos aqui as informações fundamentais para resolver o item A dessa questão. Então vejam, nós temos que a massa do pequeno helicóptero é 1,8 kg e o G de Marte é igual a 0,36 G da Terra. Como o G da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, nós teremos que o G lá de Marte será 0,36 multiplicado por 10 metros por segundo ao quadrado. Isso nos diz, obviamente, que o G lá de Marte ele é simplesmente 3,6 metros por segundo ao quadrado. Então, uma vez que nós sabemos o G lá de Marte, a aceleração da gravidade marciana, e sabemos também a massa do nosso pequeno helicóptero, nós podemos então calcular o seu peso. E aí fica fácil, porque nós vimos na questão que o peso é o produto da massa pela aceleração gravitacional lá de Marte. Assim sendo, o peso do helicóptero será simplesmente 1,8 kg multiplicado por 3,6 metros por segundo ao quadrado. Fazendo essa conta, nós teremos 1,8 multiplicado por 3,6
6 vezes 8, 48, vão 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 1, 3 com 2, dá 5. Então, somando essas duas parcelas, nós encontramos o seguinte, que 8 com nada, 8, 0 com 4, 4, 1 e 5, 6. Reparem, duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Logo, descobrimos aqui que o peso do nosso helicóptero é de 6,48 Newton. Lembrem-se que o produto quilograma metro por segundo ao quadrado é o Newton, unidade de força. Reparem que a questão não pede o peso do helicóptero, ela pede a intensidade da força aerodinâmica de sustentação. Mas, como nós já discutimos pela primeira lei de Newton, a força de sustentação precisa ser igual ao peso em módulo para que o helicóptero permaneça em repouso. Assim sendo, se o peso é 6,48 newtons, nós temos que a força de sustentação será também 6,48 newtons, para que essas duas forças se anulem. Isso é importante, porque se caso uma dessas forças for maior que a outra, nós teremos o helicóptero se movendo em um desses sentidos, né? Se o S é maior que o P, o helicóptero irá para cima. Se o P é maior que o S, o helicóptero irá para baixo. Ok? Com isso, nós respondemos o item A da questão. Vejam que nas alternativas nós temos duas respostas com 6,48. Portanto, não é possível, né, marcarmos a opção correta. Vamos, portanto, agora resolver o item B dessa questão. O item B, ele nos ensina, basicamente, como resolvê-lo. Note, usando uma abordagem simplificada, a força de sustentação que atua sobre as hélices é dada por S igual a C vezes ρ vezes V ao quadrado. Eu vou copiar essa expressão aqui agora, tá ok? S é igual a C vezes ρ vezes V ao quadrado. Esta é a fórmula, a equação matemática que nos permite calcular a força de sustentação sobre o helicóptero. Esse C é uma constante, ρ é a densidade atmosférica e V é a velocidade média de rotação das hélices. Considerando que a velocidade de rotação das hélices é a mesma em Marte e na Terra, calcule a relação S. Olha o que a questão nos pede. Ele quer o S da Terra dividido pelo S de Marte. E veja que a velocidade de rotação na Terra é igual à velocidade de rotação em Marte. Bom, como é que nós vamos resolver essa questão? Bom, nós vamos resolver partindo disso aqui, ó, que foi dado. A própria questão nos ensinou como resolvê-la, galera. E como que nós vamos fazer isso? Ué, muito simples. A gente vai partir do pressuposto, então, que o S da Terra é o C multiplicado pelo ρ na Terra, multiplicado pela velocidade na Terra. E o S de Marte é igual o C vezes o ρ de Marte, multiplicado pela velocidade de Marte. Tá ok? Então, essa expressão que está aqui é aquela que nos dá a força de sustentação das hélices aqui na Terra. Essa expressão logo abaixo é aquela que nos dá a força de sustentação das hélices lá em Marte. Ele pede para a gente fazer uma relação entre essas duas expressões. Então, vamos fazer essa relação. Então, eu tenho o seguinte, que o S da Terra sobre o S de Marte será C multiplicado pelo ρ da Terra, multiplicado pela velocidade da Terra, tudo isso sobre C multiplicado pelo ρ de Marte, multiplicado pela velocidade de Marte. Lembrando que, de acordo com a expressão, né, eu estou esquecendo, a velocidade é ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, ó, quadrado
quadrado, quadrado e quadrado. Ok? Para não errarmos na resolução. Vamos ver aqui uma informação importante. A própria questão diz que a velocidade de rotação das hélices na Terra e em Marte é a mesma. Você pode conferir isso aqui, ó, considerando que a velocidade de rotação das hélices é a mesma em Marte e na Terra. Então quer dizer que esse sendo igual a esse, nós podemos vir aqui na nossa expressão e simplificar esse termo com esse, uma vez que eles são iguais. A divisão de dois números iguais dá 1. Então, aí podemos simplificar. Note também o seguinte, que nessa expressão, C é uma constante. Uma constante, pessoal, é um número que não muda. Então, isso significa que esse C na Terra e esse C em Marte possuem o mesmo valor, eles são iguais. Logo, se eles são iguais, nós podemos simplificar também este termo, essa constante C. Feitas essas duas simplificações, a gente chega então que a força de sustentação na Terra, a força de sustentação em Marte, a relação entre elas é simplesmente a densidade atmosférica da Terra dividido pela densidade atmosférica de Marte. E olha, nós temos essas densidades? Não. Mas a questão nos deu a relação entre elas. Se a gente voltar no enunciado da questão, nós vamos encontrar neste trecho aqui, ó, olha só, a força S é proporcional à densidade atmosférica, que próximo à superfície marciana equivale a 1% daquela existente na superfície terrestre. Então vejam, a questão, o item B, nos diz que a densidade atmosférica marciana corresponde a 1% da densidade atmosférica terrestre. Mas o que é 1%? Pessoal, 1% é 1 para 100. Logo, a gente pode dizer que a densidade marciana é 1 para 100, ou seja, 1 sobre 100 a densidade terrestre. Então veja, se a densidade marciana é 1 sobre 100 densidade terrestre, trazendo esse 100 para o lado de cá, nós temos que 100 vezes a densidade marciana é igual 1 vez a densidade atmosférica terrestre. Olha só que bacana. Acabamos de encontrar aqui que o ρ da Terra é 100 vezes o ρ de Marte. Olha, a relação entre as forças de sustentação não é igual à relação entre as densidades atmosféricas. Então, eu vou pegar essa expressão, vou copiar essa expressão, ok? E nós vamos resolvê-la com a informação que nós acabamos de colocar aqui embaixo. Vejam, nós vamos substituir, no lugar da densidade atmosférica da Terra, nós vamos trocar isso por 100 vezes a densidade atmosférica de Marte. Ou seja, o que nós vamos fazer é isso aqui, ó. No lugar de ρt, eu vou colocar 100 vezes ρ de Marte e dividir isso pelo ρ de Marte. Note que automaticamente apareceu aqui em cima um termo idêntico ao que está aqui no denominador da nossa fração. Como esses termos são iguais, nós podemos de novo simplificá-los. Assim sendo, a relação ST, SM, força de sustentação das hélices na Terra, força de sustentação das hélices em Marte, o resultado dessa relação é simplesmente 100. Vejam, olha, nós acabamos de encontrar a resposta do item B. A resposta do item B é 100.
A resposta do item A é 6,48. Vamos então encontrar a alternativa que reúne esses dois valores nesta ordem, 6,48 e 100. Quando a gente olha para as alternativas, a gente tem aqui que a resposta é, no caso, aqui a alternativa A, que nós temos aqui primeiro 6,48 newtons e 100. Este aqui é a resposta correta da questão. Vale lembrar que nas provas, essa alternativa pode não ser a A. Então, você tem que olhar quais eram os valores e a alternativa correspondente. Tá ok? Então, pessoal, a resolução da questão não é complexa e eu espero ter ajudado. Ok? Valeu! Até mais!